Glória a Deus. Que a paz do Senhor venha reinar em nossos corações esta manhã. O Senhor que nos renova, o Senhor que nos enche desta unção poderosa do seu Espírito. Glória a Deus. O Senhor que nos sustenta em todo momento. Que esta paz do Senhor venha ser derramada em todos os nossos caminhos, que o Senhor faça nós refletirmos exatamente naquilo que Ele já tem nos dado e nos abençoado. Amém? Senhor, toma cada irmão, a cada irmã neste momento, Senhor. Levanta eles, Senhor. Levanta eles, Senhor, de toda tribulação, de toda angústia. Senhor, desvia os seus pés do caminho mau, meu Deus. Livra eles, Senhor, de toda ação do mal, toda ação maligna. Senhor, sustenta e levanta aqueles que neste momento estão abatidos. Senhor, toca naqueles que estão enfermos. Que haja virtude do teu poder, meu Pai. E cure essas almas em nome de Jesus. Sempre feliz, precisamos estar sempre felizes com o Senhor, porque o Senhor nos dá esta unção para estarmos com Ele. Hoje nós precisamos falar alguns versículos, porque o Senhor nos ajuda em todo momento. O Senhor está conosco. Nós precisamos andar pela luz. O Senhor diz que é para nós andarmos na luz enquanto a luz está no mundo. A luz está no mundo e nós precisamos permanecer na luz. Só que nós somos em todo momento tentados pelas circunstâncias, somos tentados pelas amizades, somos tentados pelas circunstâncias. E uma coisa que nós precisamos entender, nós precisamos estender a nossa mão àqueles que muitas vezes estão aflitos, que estão angustiados. Se o nosso inimigo tiver fome, temos que dar de comer. Se tiver sede, de beber. A palavra do Senhor diz: se possível, tenhamos paz com todos. O Senhor diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas, meus irmãos, tudo há um limite. Tudo não pode nos tirar do caminho da luz, do entendimento. E nós precisamos buscar o que é de Deus. Quando nós entramos no caminho do perverso, meus irmãos, nós buscamos também consequências para a nossa vida. O Senhor nos tira do caminho da tribulação. Eu vejo que tem muitos irmãos que às vezes querem entrar na tribulação daqueles que não querem obedecer a Deus e acabam ficando atribulados também. Nós precisamos entender que nós temos um caminho a seguir. Se nós olharmos as pessoas, muitas pessoas estão tribuladas nas suas vidas porque elas não querem obedecer ao Senhor. Muitos têm virado as suas costas para Deus. E aí vem a tribulação. E eu digo, quando você entra no barco de alguém que está tribulado, como foi o caso de Jonas, meu irmão. Porque Jonas, Deus mandou proclamar o arrependimento a Nínive. E nós vemos que Jonas desobedeceu ao Senhor e tomou outro rumo na sua vida. E ali nós vemos que aquele navio foi tribulado. Tribulado porque estava ali um homem que estava fora dos caminhos do Senhor. E eu digo, quando você entra na causa daquele que não quer obedecer a Deus, meu irmão e minha irmã, você pode ter certeza, você começa a pegar tribulação também para a sua vida. Você começa a pegar tribulação para a sua vida. E nós precisamos vigiar em todo momento para não nos aliançarmos com aqueles que não querem nada com Deus, com aqueles que não querem obedecer o Evangelho. E nós precisamos entender que até Josafá, que era um homem exatamente temente a Deus, chegou no momento que ele faz uma aliança com Acabe, um homem ímpio. Acabe era um homem ímpio, e nós vemos Josafá fazendo uma aliança com Acabe, e quase ele perdeu a sua vida, por ele ter se aliançado com o ímpio. Eu digo, o Senhor nos chamou para andarmos na luz, meus irmãos. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho para os pecadores, para resgatarmos as almas que estão perdidas lá fora.
O Senhor diz, vai, prega o evangelho aos aquebrantados de coração. Mas nós vemos que tem um povo que não quer nada com Deus, meu irmão e minha irmã. Nós temos um povo que não quer se converter ao Senhor. E nós precisamos buscar exatamente almas, meus irmãos, que querem, que estejam aquebrantadas e ali aceitem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Precisamos proclamar o evangelho para aqueles que querem obedecer ao evangelho. Precisamos andar com aqueles que estão na luz, como na luz ele está. Precisamos mantermos na luz. Não podemos nos deter no caminho dos pecadores, como diz o Salmo 1, nos deter no caminho dos pecadores, nem estar ali na roda dos escarnecedores, porque o Senhor, como diz lá em 1 Tessalonicenses, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Quando nós pegamos a palavra do Senhor de santo, a palavra santo quer dizer separada. Sede santo. O Senhor diz, sede santo. O Senhor está dizendo, filho, seja separado. Seja separado de toda contaminação do mundo. Seja separado do homem ímpio, do homem mau, do homem com más intenções. 1 Tessalonicenses 4, ele diz muito. Porque não chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito, meu irmão. Quando você está desprezando exatamente estas coisas, você está desprezando a Deus. Então, o Senhor é muito rígido, glória a Deus. O Senhor é rígido, porque Ele sabe que toda contaminação leva o homem à perdição. O Senhor nos avisa, um pouco de fermento leveda toda a massa, meu irmão. E nós precisamos ficar na luz em todo momento, sóbrios, com entendimento. O Senhor diz para a gente não desprezar. Olha, quando o Senhor mandava os seus discípulos pregar o evangelho, como ele diz lá em Marcos, ou em Mateus, ou em Lucas, nós temos tantas passagens, que o Senhor diz, quando entrares em alguma casa, saudai, e se a casa for digna, que desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne a vós a vossa paz. Amém? Então, o Senhor está dizendo, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar nos relacionando com pessoas que são dignas de receber a palavra de Deus. Nós somos cristãos, nós somos separados, fomos comprados por um grande sangue, pelo sangue de Jesus. Quando Jesus mandava os seus discípulos pregarem o evangelho, o Senhor dizia, se a casa for digna, deixai-vos a paz. Mas se ela não for digna, retire a vossa paz. Ainda ele diz lá em Lucas 10:10, mas em qualquer cidade em que entrares e não vos receberes, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que o reino de Deus é chegado a vós. Meus irmãos, eles saíam para pregar o evangelho, e quando exatamente aquela cidade não o recebiam, eles tinham ordem exatamente de sacudir até o pó dos vossos sapatos. O Senhor está nos dizendo, meus irmãos, nós ficamos tantos e tanto tempo em cima de uma situação, querendo enfiar Jesus a goela abaixo para as pessoas, e as pessoas não querem Jesus, as pessoas não querem Jesus. Nós temos que fazer igual o Senhor disse para os discípulos, para tomarmos o outro rumo, para tomarmos outra direção. Quantas almas estão famintas, esperando a proclamação de Jesus, pessoas que estão com o coração aquebrantado, que Deus já quebrantou o coração de almas, que basta você ir lá e proclamar o evangelho, essas pessoas vão aceitar Jesus. Mas
ainda nós estamos nos detendo no caminho dos pecadores, querendo agradar homens. Nós não temos que agradar o homem, meu irmão, e nem agradar a nós mesmos, nós temos que agradar a Deus, porque as amizades, eu vou falar, as amizades ruins, elas induzem a transgredir as nossas convicções. A palavra do Senhor diz que lá no livro de Provérbios 12, 26, o justo é cauteloso na amizade, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Todos aqueles que praticam a iniquidade contra Deus, aqueles que se prostituem, aqueles que roubam, os idólatras, aqueles que proferem adoração aos outros deuses, aqueles que não querem receber Jesus no seu coração, esses são ímpios, meus irmãos. E eu digo, qual que é a associação que nós temos com os ímpios? Nenhuma, meu irmão. Que sociedade tem o justo com o ímpio? Não tem sociedade nenhuma, porque o Senhor nos chamou para a justiça, não para a imundícia. Nós precisamos buscar o entendimento de Deus, a direção de Deus, porque lá no livro de 2 Coríntios 6, 14, diz assim, 2 Coríntios 6, 14. Eu estou falando o que a palavra está falando, não estou falando palavras minhas, meu irmão e minha irmã. Dura essa palavra, Senhor, duro, mas nós temos que andar pelo Evangelho. Não temos que andar pelo nosso entendimento e nem por palavras persuasivas do homem, atropelando o Evangelho, porque os homens hoje estão atropelando o Evangelho, lançando as palavras do Senhor para trás, estabelecendo exatamente o que o seu coração quer, o que ele pensa, a sua direção. E eu digo, caminho de morte é esse, meu irmão. Desperta e volta para a palavra do Senhor. Os seus pés têm que ser iluminados pelo Evangelho, a sua vida tem que ser iluminada pelo Evangelho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, os teus mandamentos. Você precisa andar pelos mandamentos do Senhor. Para de andar por este mundo gospel, para de andar por esse evangelho fácil, porque esse evangelho está fermentado, distorcido, mas procura apresentar a Deus aprovado, que maneje bem a palavra de Deus. Procura te apresentar a Deus aprovado. Procura exatamente fazer a palavra de Deus, porque eu digo, a hora que você fizer a palavra de Deus, está fazendo morada e praticante da palavra, você vai se desviar de muitos caminhos errados. Você vai se desviar de muita amizade errada. Pessoas que têm desprezado a Deus, tá? E eu digo, aqueles que desprezam a Deus, nós também temos que desprezar eles, meus irmãos. Porque o Senhor diz, se nós somos enviados por Deus e alguém nos rejeita, não está rejeitando a nós, mas está rejeitando a Deus. Quando rejeitar a um desses pequenininhos, quando não aceitarem um desses pequenininhos que somos nós, eles estão rejeitando a Deus. E aquele que rejeita a Deus, meus irmãos, nós vamos ter uma sociedade com eles. Era o caso exatamente de quem? De Acabe. Acabe estava rejeitando exatamente os mandamentos de Deus, ele estava andando pelo caminho da impiedade. Aí vai Josafá vai fazer aliança com Acabe, e aquilo veio a tribulação. E eu digo, meus irmãos, nós temos que andar com aqueles que estão na luz, não naqueles que estão nas trevas. Porque quando você abraçar a causa do ímpio, você pode ter certeza, a tribulação vem para cima da sua vida. Quando você abraçar exatamente uma comunhão com aqueles que não querem obedecer o Evangelho, meu irmão, a tribulação vem para cima da tua vida. Nós vemos ali Jonas, que não quis dar ouvido ao Senhor para ir a Nínive. Nós vemos que grande tribulação ele trouxe sobre aquele navio. E eu digo, precisamos vigiar. O Senhor diz lá em 2 Coríntios 6,14: não vos prendais ao jugo desiguais com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas.
Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,14. Meus irmãos, se a palavra do Senhor diz, não vos prendeis ao jugo desigual, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça. E eu digo, como está a sua vida? Você está se associando com pessoas realmente fiéis? Ou você está se associando, tudo que você faz na sua vida, meu irmão, tudo que você faz na sua vida, você tem se associado ao jugo desigual? Tem se prendido ao jugo desigual? Porque tem gente que às vezes não entende o Evangelho. O Senhor manda nós não devermos nada a ninguém no seu amor. O Senhor nos diz, se possível, tem paz com todos. Mas isso, meus irmãos, não nos dá o direito e nem a direção de nós estarmos se associando às contaminações do mundo. O fato de você amar alguém, de fato de você ter aquele amor para alguém, glória a Deus, o amor é sempre desejar o bem para a pessoa, nunca o mal. Não quer dizer que você vai estar de acordo, que você vai estar se associando, porque o Senhor diz, não vos associei com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Lá no livro de Efésios 5, ele nos dá uma instrução. Quer dizer, o livro de Efésios, ele nos dá uma instrução exatamente para nós nos colocarmos e andarmos na justiça de Deus, nos revestimos de toda a armadura de Deus, com a couraça da justiça. Ali nós vemos, para buscarmos o Senhor, nos fortalecemos no Senhor, nos revestimos de toda a armadura de Deus contra todas as astutas ciladas do diabo. Mas Paulo está deixando exatamente toda a situação que o crente tem que andar. Ele diz, não vos associeis com as obras infrutuosas, meus irmãos, das trevas, antes, porém, condená-las. Nós temos que condená-las, meus irmãos, porque o Senhor lá no livro de Apocalipse, ele é muito claro. Apocalipse 18 diz, outra voz do céu diz, sai dela, amém, povo meu, sai da Babilônia, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Nós sabemos que é uma palavra profética, mas esta palavra, a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, ela serve para nos alimentar. O que o Senhor está falando? Filho meu, sai do meio da contaminação da Babilônia, sai do meio da contaminação do mundo, sai do meio da contaminação exatamente dos ímpios. Não te se associe às obras mortas, mas antes o teu prazer esteja na lei de Deus. E o Senhor diz, para a gente saber, para que Ele possa nos receber, porque se nós nos fizermos amigo do mundo, nós vamos nos tornar inimigo de Deus, porque as obras do mundo são maus, as obras dos ímpios, como nós levamos a mensagem ontem, levamos a mensagem ontem que da vaidade, tudo é vão, mas se mantivermos as amizades ruins, meus irmãos, pode ter certeza, ela tem uma consequência muito grande. Precisamos ter direção de Deus, não é o fato que nós somos cristãos, parece que agora nós temos que abrir o nosso coração, aceitar todas as pessoas com suas contaminações, sermos participantes porque temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, não é isso que Deus está falando, meu irmão e minha irmã. Nós pregamos o evangelho ao pecador, se ele se arrepender, meus irmãos, não é para você se associar às suas obras ruins, meus irmãos, é se ele se converter, nós vamos estender as nossas mãos. Mas, meus irmãos, sabe o que acontece? Que quando você vai pregar o evangelho e não te receberem, e não aceitarem Jesus, a palavra é muito clara lá no livro de Marcos 6. E tantos quanto vos receberem e nem ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Em testemunha contra eles, em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Meus irmãos, o Senhor
está mandando nós pregarmos o Evangelho. Glória a Deus. O Senhor está mandando nós levarmos o plano de salvação. E quando as pessoas rejeitam o plano de salvação, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando o sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário para dar salvação a todos os homens. Quer dizer, rejeitar Jesus, tudo bem. Pode rejeitar aquele que nos tirou das trevas também. Aí o seu coração enfraquecido, tenta bajular, tenta agradar, tenta dar um jeitinho, meu irmão. Eu digo, fica no mandamento, não fica no teu coração. Nós não podemos ser deixados levar pelo coração. Acima de todas as coisas, enganando o coração do homem, meu irmão. Nós amamos, nós intercedemos, nós oramos, nós pregamos o Evangelho, aleluia, queremos que as pessoas sejam salvas, glória a Deus, porque o Senhor diz que não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não veio para condenar o mundo, o Senhor veio para salvar o mundo, glória a Deus. Ele trouxe o plano de salvação, mas os homens têm rejeitado e pisoteado exatamente sobre o nosso Senhor Jesus. E quando rejeita a mensagem que nos é dada, está rejeitando o Senhor. Por isso que precisamos permanecer na palavra do Senhor. Precisamos permanecer, glória a Deus. Porque o Senhor diz, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Tremendo, né? Marcos 9:37, quer dizer, nós estamos fazendo o que, meus irmãos? Quando alguém nos recebe, não importa quem seja, não está recebendo a nós, está recebendo Jesus. E quem recebe a Jesus, meus irmãos, recebe o Pai. Então, uma coisa nós precisamos entender: quem anda com os sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Nós precisamos andar na luz, porque as más conversações corrompem os bons costumes. O nosso ser, os nossos sentimentos, ele quer contender, ele não quer aceitar. Porque nós temos que amar, não importa. Meus irmãos, eu digo, guarda a palavra de Deus no seu coração. Não haja pelo seu entendimento e nem pelos seus sentimentos, mas haja pela palavra, a palavra do Senhor. A palavra, porque as coisas de Deus, ela nos leva a tomar atitudes, meus irmãos, que não quer agradar o nosso coração. A palavra do Senhor, ela faz exatamente o oposto da nossa vontade, porque nós não temos que agradar a nós mesmos, mas agradar aquele que nos enviou. Nós precisamos passar. A melhor arma de guerra é a sabedoria. E se nós tivermos a sabedoria de Deus, nós estamos armados contra as astutas ciladas do diabo. Porque não podemos deixar nos levar por este coração enganoso, mas a palavra do Senhor. O Senhor diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando os nossos sentimentos entram, meus irmãos, ele fermenta os caminhos do Senhor. Os nossos sentimentos e o nosso coração acrescenta as coisas do caminho do Senhor ou se desvia do caminho do Senhor. E nós precisamos nos desviar do caminho do pecador. Nós precisamos estar saindo do meio do homem ímpio, do homem que não quer nada com Deus, meus irmãos, e sermos participantes deste corpo, porque todas as coisas, elas influenciam. O Senhor está dizendo, anda com o sábio, aleluia, porque o salmista dizia, companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos, aleluia. Nós temos que ser companheiros, meus irmãos, de todos que temem a Deus e que guardam os seus mandamentos. Estes têm que ser os nossos companheiros. O caminho dos bons guardará a vereda do justo. Amém? Assim andará pelo caminho dos bons e guardará as suas veredas, sua justiça. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos estabelece para nós andarmos com pessoas que guardam seus mandamentos,
que guardam as suas veredas. Aleluia. As pessoas que têm um entendimento na palavra do Senhor. O Senhor nos coloca as pessoas nos nossos caminhos para iluminar, porque o Senhor é o próprio Senhor que coloca as pessoas. Nós vemos que o Senhor Jesus, enquanto estava com os seus discípulos, ele orou ao Pai e disse que guardou eles enquanto ele estava no mundo. Mas ele roga ao Pai: Pai, guarda eles no mundo, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Enquanto eu estive no mundo, eu guardei em seu nome. Precisamos entender, meus irmãos, que enquanto estamos na luz, como na luz ele está, o Senhor nos guarda por todos os caminhos. E pode ter certeza, Deus, quando nós andamos na luz, o Senhor vai colocar exatamente pessoas cheias da unção do Espírito Santo para estarmos conosco. Nós precisamos estar andando com homens cheios do conhecimento da palavra, que pratica a palavra, que anda em verdade, cheio do Espírito Santo, né? E saímos do caminho daquele que não tem juízo, diz o Senhor, aquele que não tem entendimento na palavra, aquele que quer perverter o caminho com exatamente sua sabedoria humana. Mas o Senhor, ele veio para nos tirar de toda ação do mal. O Senhor diz em Êxodo: guarda de fazeres aliança com os moradores da terra, que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Meus irmãos, nós entramos no reino de Deus, mas o Senhor diz: cuidado com o mundo, cuidado com os laços do mundo, meus irmãos, cuidado com a amizade do mundo, cuidado com aqueles que não proferem o nome do Senhor. Nós precisamos avançar. O Senhor nos deu um caminho de avanço, não é para você ficar parado, sabe, chocando o ovo. Tem ovo que já está choco, não vai nascer. Eu digo, vai para frente. As pessoas pegam uma situação que ela quer converter aquela pessoa, ela quer converter aquela pessoa, ela quer converter aquela pessoa, e a pessoa não quer nada com Jesus, não quer nada com Jesus, e faz ano aquela pessoa não quer nada com Jesus. Meu irmão, deixa na mão do Senhor, vai para frente, que tem almas esperando. Olha, se você, todo o tempo que você perdeu sobre essa vida, você tivesse falado do amor de Jesus, você já teria exatamente semeado e muitas vidas teriam se convertido. Mas você está preso à tua carne, porque é o teu filho, porque é o meu marido, porque é o meu sogro, e está ali, e sai campanha, e passa campanha, e passa mês, e sai mês. E sabe qual que é a palavra que sai na boca? A mesma, muda, é tempo de mudar. Olha para as almas, a mesma necessidade que tem o seu sogro, o teu filho de salvação. Eu digo, todos, o Senhor não faz acepção de pessoas, todos que estão lá frente, esperando. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as praticam. Meus irmãos, no reino dos céus, meus irmãos, nós vamos ser todos iguais lá no reino dos céus. Não se casam, nem se dão em casamento, como Jesus diz. Nós vamos ser igual ao anjo. Então procura ganhar alma. A Bíblia diz que o sábio, ele ganha alma. Glória a Deus. Nós precisamos ganhar almas, meus irmãos. E tem pessoas que parou. Parece que a felicidade dele, se aquela alma da vida dele é o tesouro, se converter. Amém, meus irmãos. Tudo é possível aquele que crê. Mas tem hora que você fica obstinado sobre essa situação. Você só olha para aquela alma, você não está se importando nem um pouco com as vidas que estão lá na frente. Você não está se importando com as almas, com ninguém. Aleluia, você só está se importando com esta parte que é parte da sua carne. E eu digo, começa a abrir o teu coração, o teu entendimento, porque muitas vezes essa pessoa não quer Jesus, está no caminho dos ímpios, está se detendo no caminho dos pecadores, não quer nada, tem renunciado a Jesus e você continua ali. E eu digo, tem muitas pessoas, muitas almas, meus irmãos, com o coração aquebrantado, que só está esperando a semente cair, que vai sair do semeador. O Senhor deu semente ao semeador e mandou semear. Pessoas que estão prontas ali para receber a mensagem do Senhor e serem salvas. Mas você está se detendo, amarrado. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor, o Espírito, aonde há o Espírito há liberdade. O Senhor nos quer livres, libertos. Mas as pessoas estão presas no mundinho.
estão presas no seu lugar. Porque o homem de Deus, meus irmãos, é igual o vento, como diz Jesus a Nicodemos. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas quando o homem, ele quer dirigir os seus passos, meus irmãos, você não é dirigido por Deus. Você é dirigido pelas suas intenções. Pelas suas intenções você é dirigido. Eu fico aqui, eu vou ali, eu faço aqui, eu vou para lá. Você está dirigindo. Mas quando Deus dirige os seus passos, você não se importa se você vai estar aqui hoje, se vai estar na China amanhã, se você vai estar na África amanhã. Porque você se entrega a Deus e fala: Senhor, me leva, meu Pai. Ainda que o meu coração seja contrário, eu não vou fazer a vontade do meu coração, mas eu vou fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, desprender das nossas fraquezas sentimentais, dos apegos sentimentais e sermos real. Porque quando nós vamos pregar o evangelho para alguém lá fora e alguém rejeita, sabe o que nós fazemos? Nós sacudimos a poeira dos nossos pés. Não quer Jesus? Não quero. Mas quando alguém da sua casa, da sua carne, rejeita Jesus, você fica inconformado. Você não se conforma. Porque você quer de todo jeito. Eu digo, da mesma forma lá fora, meu irmão, faça dentro da sua casa. Eu digo, semeia a tua semente pela manhã, não tira a mão, deixa na mão de Deus. Se há um plano de salvação de Deus, pode ter certeza, meus irmãos, que Deus vai operar. Mas eu digo, continua a tua caminhada. Não se detém. Não se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Você está se detendo, mas Deus está falando com pessoas que vai mudar, já está até enferrujando nesse lugar, não é mais para ficar, é para sair, é para mudar, é para transformar. Muitas vezes as pessoas querem ouvir palavra de bênção, a gente ora, Deus faz milagre, Deus cura, mas sabe o que Deus precisa fazer na nossa vida? Consertar os nossos caminhos. Os nossos caminhos estão todos tortuosos. Fala: Senhor, nos ajuda a nós, Senhor, endireitar a vereda da minha justiça, meu Pai. Senhor, que o teu amor, nós pedimos tantas coisas, mas não mudamos. Precisa mudar. Muda de direção. Você está atolado nesse charco do teu coração, do teu pensamento. O Senhor diz: filho, vou mandar em novidade de vida, coisa nova. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos estar orando, que já estamos chegando aqui, pouco passando a mensagem de hoje, mas o Senhor está contigo. Eu creio que Deus está falando nos corações dos irmãos hoje, aleluia, para ter entendimento. Vai sair exatamente desta situação que está, porque o Senhor não quer mais você dentro desta caverna. O Senhor não quer mais você preso dentro dessa situação, porque o Senhor, Ele quer que nós voemos como a águia, glória a Deus, como a águia, porque aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renovará suas forças e vai fazer nós voarmos como uma águia. A águia, meus irmãos, ela veio de longe. Nós vamos buscar o Senhor. Agora, aqueles que têm uma visão fechada, só olha para baixo, mas o Senhor manda nós olharmos para o alto. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado é o nome do Senhor. Eu creio, Senhor, que é Deus que quebra o nosso cativeiro. É o Senhor que nos tira das nossas prisões, que tira das nossas fraquezas, meu Pai, que nos liberta, Pai, de todo sentimento que nos prende, que nos enfraquece, Senhor. Mas Tu és o Deus que coloca em nossos corações, Pai amado, e faz dilacerar, Senhor, o amor de dentro de nós, e colocarmos os nossos olhos, Pai amado, sobre as almas, sobre as vidas, sobre os campos, Pai, que estão todos brancos, Senhor, todos prontos para a colheita. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está movendo nesses corações, Pai, colocando neles, Pai amado, esta unção do Teu Espírito, do Teu poder, renovando todo o entendimento, Senhor, quebrando toda a força das trevas do inferno, desfazendo toda a obra maligna, meu Pai. Renova, Senhor, dá força a esses que estão cansados, abre os olhos deles, meu Pai, liberta eles, Senhor, Senhor, do caminho do escarnecedor, Pai amado, do caminho do pecador, meu Pai. Senhor, tira eles do caminho do ímpio, meu Pai. Senhor,
dos preceitos maus, mas, Senhor, que eles venham ter os seus passos caminhando, Senhor, com os homens que guardam os teus preceitos. Oh, Senhor, ilumina eles, Pai amado, para estar andando, Senhor, junto com aqueles que derramam da tua unção, do teu poder, que quebre toda a força da natureza das trevas contra esta vida, contra este irmão, que o Senhor venha libertar eles neste momento. Senhor, vai tocando também naqueles que neste momento estão enfermos, Senhor, naqueles que vão passar, meu Pai, oh Senhor Deus amado, por toda e qualquer situação, oh Pai, de enfermidade, que o Senhor toque, que o Senhor cure, que o Senhor liberte eles neste momento. Senhor, Tu és um Deus sempre presente, Pai, um socorro sempre presente na vida dos nossos irmãos e na nossa vida. Que o Senhor possa levantar, meu Pai, aqueles que se despojaram da sua vida, aqueles que estão no campo de batalha, meu Pai, levando a Tua palavra, semeando a Tua semente preciosa, os irmãos que estão nos lugares, Pai amado, mais difíceis sobre esta terra, meu Pai, aqueles que estão sendo açoitados, aqueles que estão passando, Senhor, por situações difíceis, meu Pai, para levar esta mensagem, aqueles, Senhor, que já não consideravam mais o que era seu, antes se entregaram amor ao Teu evangelho, Senhor, que o Senhor guarde eles, Pai, que o Senhor ilumine os seus passos, quebre toda a afronta do adversário, que o Senhor possa soltar aqueles que estão encarcerados, e que toda ação do maligno contra eles, em nome de Jesus, seja quebrada. Abençoa cada irmão, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Fica na paz e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.